Meu nome é Mártios das Chagas. Bom, eu saí de Raul Soares, criança, eu sou de Raul Soares, aqui da Zona da Mata Mineira. Meu irmão, meus tios moravam aqui em Juiz de Fora. Eu vim criança aqui para a cidade. E aí depois, de um determinado momento, ia, voltava, em um determinado momento fiquei. Aqui quando eu cheguei, a gente morava aqui no bairro Santa Rita, aqui do lado, onde em determinados momentos eu vinha e voltava a pé para casa, né, para a escola aqui para o estadual. E aí, depois de um certo tempo, nós mudamos lá para o bairro Santos Dumont, depois de São Pedro, foi ficando meio difícil, né, porque aí era ônibus para vir, ônibus para voltar. Mas a minha família originalmente ela é de Raul Soares. E eu vim jovem, né, para aqui, e aqui fiquei e estou até hoje. Eu vim a primeira vez com 10 anos de idade. Aí, depois, na segunda vez, eu fui, voltei, aí desde os 15 que eu estou aqui direto. Então, minha mãe continua morando lá, só. Não saiu de lá não, tá agarrada lá, tá hoje aqui na minha casa, mas fica sempre lá em Roçares. Terrinha. Não, eu fiquei um tempo até sem estudar, mas depois eu vim para o estadual. Aí eu só não vou me lembrar o ano, depois vocês vão localizar aí, eu vou falar para vocês, não lembro o ano. Mas aí eu vim e um negócio muito interessante é que quando a gente sai de uma cidade tão pequena quanto a minha, eu não tinha ainda noção de continuar os estudos além do ensino médio. E aí, quando eu chego aqui, a mulher me pergunta para minha secretária, você vai fazer o quê? Contabilidade, que na época acho que tinha contabilidade, ou científico? Eu falei, científico deve eu sair daqui cientista, né? É isso que eu quero, científico, vou fazer científico. Não estava sabendo que aquele negócio, eu estava me preparando para fazer vestibular, né? Não tinha nem ideia que era isso. Mas aí eu fiz científico, e aí quando eu me formei, achei que eu já era cientista e pronto, continuei a vida, né? Fiquei um tempo depois disso, depois que eu saio daqui, sem estudar, porque tinha que trabalhar. E somente quando teve o curso noturno na universidade é que eu fui fazer o vestibular. E eu me lembro que ainda tinha uns professores daqui que eu tinha contato e eles ficaram muito legal, muito felizes com o fato de eu ter passado, né? Só estudando mesmo, só com o que eu aprendi aqui no estadual, ter passado no vestibular. E me chamavam de agente secreto, porque eu lembro até hoje o número da matrícula e do curso na universidade, era, como é que é? 90, não, meu número era 9331007, que eu tinha passado em 7º lugar no vestibular e os professores começaram a me chamar de agente secreto. Não, brincadeira. Quando eu cheguei aqui no Patrus, estava aquele momento, né, de redemocratização, de volta do movimento estudantil, de volta uma ebulição muito grande social no país. E quando eu chego aqui, eu me deparo com algo que a gente tinha lá em Raul Soares, quando eu estudei também, que era Grêmio Estudantil. Mas o Grêmio Estudantil lá era um negócio assim, tipo centro cívico, né? Fazia as atividades, porque não tinha muita luta pelos estudantes, não tinha organização estudantil. E aí, quando eu chego aqui, tinha 3 grêmios no estadual. O Grêmio de manhã, o Grêmio de tarde e o Grêmio da noite. Quando eu cheguei, eu virei diretor social do Grêmio do Noturno, né? E aqui tinha uma coisa, que eu não gosto, tem aluno assistindo, mas enfim, eu vou falar que tem uma coisa que aqui, antigamente, a gente tinha, na parte da manhã, era o Sebastião, Patrus de Souza, né? Então, na parte da manhã a gente chamava de Sebastião, na parte da tarde era o Tião e à noite o Tiãozinho. Porque, dada tanta diferença que tinha, porque acho que mais naquela época do que hoje, o pessoal de manhã que estudava aqui era a galera da classe média, né? De manhã. E depois vinham uma escala social que chegava até a noite. Mas durou pouco os 3 grêmios, juntamente com um pessoal muito doido aqui. Um ano depois, a gente unificou os 3 grêmios, eu virei o primeiro presidente do GESPASSO, né? O primeiro presidente do Grêmio Estudantil, Sebastião Patrus de Souza. Aqui foi a minha escola mesmo, né? Escola de aprender a gostar de ler, a gostar de estudar. Foi a escola que me fez também aprender a ser cidadão e a tentar repassar da maneira talvez torta, mas a cidadania para outras pessoas, e dizer que a gente tinha condições.
né? Foi daqui que a gente, depois de um racha que nós tivemos no movimento estudantil, nós organizamos várias escolas, né? Era um negócio, era uma luta, porque a gente trabalhava, né? A maioria de nós que estudamos à noite, que estavam à noite, que a gente trabalhava de dia. E aí tinha dia que a gente matava a aula mesmo, assim, na dura, para poder sair aqui para escola, o professor Marcos Freitas, Antonino Lessa. Eu conheci Juiz de Fora inteiro, naquela época, só fazendo atividade estudantil, criando grêmios, jogando uma sementinha ali para que os alunos pudessem fazer. Então, para mim é isso. Eu acho que só estou onde eu estou devido a inúmeros professores que eu tive aqui. O Grêmio ficava lá em cima, a sala do Grêmio, no último salinho do corredor. Aí, com muita dificuldade, a gente conseguiu um espaçozinho lá com a direção e montamos o Grêmio lá. A gente fazia um jornalzinho, né? A gente tinha um jornal. O sucesso do jornal não era nem as matérias que a gente colocava do ponto de vista político, do ponto de vista de organização. Eram os recadinhos que um aluno mandava para o outro da sala. Então aquilo virava uma febre, né? Todo mundo esperando o jornalzinho do Grêmio sair para ver se o recado que ele mandou para a menina lá do terceiro A, outro que chegou no primeiro B, se chegou, então era o maior barato. Mas teve um momento aqui na escola que, e eu estou até feliz porque essa semana, agora, né, esse mês, foi aprovado o passe livre estudantil, mas desde aquela época, e lá se vão muitos anos, a gente estava trabalhando com o passe livre estudantil. E acho que a primeira mobilização que nós fizemos aqui de peso foi isso. Eu lembro que a gente ficou lá em cima, ali no segundo andar, e a galera toda aqui embaixo, né? Todos os alunos saíram da aula, o professor chateado. Tem uns professores que não concordavam, né? Não sei o que, isso é anarquia, até hoje, né? É um pouco o redesenho que a gente vê hoje no canto direita do Brasil, né? É um pouco o redesenho. E aí, mas a gente reunia, e a partir daquele momento virou quase que algo corriqueiro. Todo o problema real que tinha na escola e que afetava a maioria dos alunos, a gente conseguia essa mobilização. Chegava, reunia e participávamos muito das mobilizações da cidade. Eu lembro que uma vez eles estavam tentando fechar aqui o Cândido Tostes, isso há muito tempo atrás. E o estadual deu uma contribuição muito grande para não fechar o Cândido Tostes. Nós fomos para frente da Câmara Municipal, fizemos uma grande manifestação e foi legal. Mas, assim, aqui foi muito gostoso, né? Eu encontrei outro dia com a jornalista da Globo, que está em Brasília também, a Geisa Duarte, que estudou aqui, foi do Grêmio junto com a gente. E aí a Geisa lembrando, né, desses tempos aqui, depois ela fez jornalismo aqui na Federal e foi para Brasília. Então a gente estava encontrando uma vez aí em Brasília conversando um pouco sobre esses momentos aqui. Quando você se expõe a fazer qualquer tipo de organização social, seja lá qual ela for, você tende a ter as pessoas que acreditam em você, que te elogiam, e também aquelas pessoas que desacreditam, te criticam de maneira perversa, né? E teve um dia, aconteceu alguma coisa aqui no colégio que alguns alunos não gostaram. Eu, sinceramente, eu vou me recordar, mas houve um fato aqui no colégio. E aí, quando eu tinha saído, eu saí para ir na direção, para conversar com a direção. Eu não sei se era o professor Antônio Carlos, que era o diretor, acho que é o professor Gomide. Nossa, tem tempo, professor Gomide, que era o diretor. Aí nós fomos conversar com o professor Gomide, não sei, quando eu cheguei na sala de aula, tinha tido muitas críticas dos meus alunos, não sei o quê. Aí eu fiquei meio chateado com aquilo, no outro dia chateado é a Gracinha, a professora de matemática. Ela me falou uma frase que eu carrego por toda a vida. Hoje tem que se adequar, né? Eu estou falando daquele tempo, então a gente tem que se adequar à linguagem. Mas o que ela disse, literalmente, foi o seguinte: o Mártios, todo homem que é alguma coisa tem contra si todos aqueles que se desesperam por não serem nada. E aí, cara, que trem me mobilizou. Falei assim, pomba, você é uma professora de matemática, que eu tinha muita dificuldade. Você é uma professora de matemática, está falando isso comigo, não sei o que. Então, assim, aquilo acabou dando ânimo para a gente continuar e ver, assim, aprender, que crítica, inclusive as pessoas falando mal de você, inventando coisas a seu respeito. Isso era corriqueiro, que isso ia continuar acontecendo. Eu não podia parar a luta do Grêmio, e aqui do Grêmio eu virei vice-presidente de escolas públicas da UGES. Então a gente tinha a União Gestionando de Estudantes Secundaristas e eu virei o vice-presidente, primeiro o preto da direção da UGES, né? Então
esse negócio de ser primeiro já está me cansando. Eu continuo até hoje sendo primeiro em muita coisa, eu não estou gostando disso não. Eu tinha que trabalhar. Eu lembro que o meu primeiro emprego no Juiz de Fora foi carregar caixa no Ceasa. E nessa época a gente já tinha mudado lá para o bairro do Santos Dumont. Então eu tinha que estar 6 horas no Ceasa. Para estar 6 horas no Ceasa, eu tinha que sair de casa às 4 horas da manhã, descer, pegar uma Kombi aqui lá no centro e depois ir para a Zona Norte para ir para o Ceasa. E era cansativo, porque à noite, depois, nesses dias, era 3 dias só na semana. Mas nesses dias eu tinha que vir para cá. E na época não tinha ônibus até o bairro Santos Dumont. O ônibus parava no bairro São Pedro, depois no bairro São Pedro virava, né? Agora não é o que é hoje. E dali até lá eu tinha que ir até em casa a pé e subir 300 degraus. O pessoal fica falando da Igreja da Penha porque o pessoal não conhecia a escadaria ali do Santos Dumont, viu? Do bairro Santos Dumont. Não sei se tem hoje lá ainda, não, mas 300 e poucos degraus para subir, né, para poder ir para casa. Eu estou contando isso que eu acho que é importante a gente associar um pouco, que acho que é um pouco da história de vida, não só minha, mas de diversos jovens, principalmente os jovens negros do Brasil, que a maioria passam por isso até hoje. Então eu fazia isso e depois eu arrumei um emprego melhor, que era entregador de salgado. Aí eu fui ascendendo na carreira, na profissão, né? Então o segundo foi entregador de salgado. Trabalhava na fábrica de salgado, entregava o salgado no centro. E de vez em quando eu encontrava com uma professora daqui, que é a Márcia Carrano, que era uma professora de redação. E aí a Márcia me via, eu com a mão assim, né? E até hoje quando encontra comigo ela me elogia muito, falando assim, você deu um saltinho, né? Eu falei, professora, deu para continuar a vida. E aí depois eu fui trabalhar na Ferreira Guimarães, na extinta Ferreira Guimarães, enfim, sempre trabalhando, sempre estudando, sempre trabalhando, sempre estudando. Aí chegou um determinado momento que abriram uma seleção pública na CUT, no Central dos Trabalhadores Regional Zona da Mata, que tinha a sede aqui, eu fiz. E aí foi meu primeiro emprego, assim, né, que eu podia exercer realmente as minhas habilidades, aquilo que eu aprendi aqui na escola, aquilo que eu aprendi, né, e eu tive uma época, esses meninos não sabem nem o que é, mas eu tive muito orgulho que eu tive um diploma antes do diploma aqui, que foi um diploma de concurso de curso de redação. De datilografia, melhor dizendo, com redação não, de datilografia. Então eu tinha uma carteirinha de datilógrafo, é um negócio legal. Chegava nos lugares, andava mostrar minha carteirinha de datilógrafo, assim, aqui eu vou entrar, entendeu? Libera para mim aí. E aí, mas foi bom, porque foi isso que me deu a condição de poder, e até hoje, quando perde muitas pessoas, quando eu digito com os 10 dedos, né, que esse povo hoje só digita com 2 dedinhos, 3 dedinhos, olha lá, né, quando a gente com 10 dedos, eu fico vendo assim, as pessoas ainda assim abismadas, né, da gente ter feito isso. Mas aí eu fui para a CUT e depois disso entrei efetivamente na seara da lida política. Tempos depois eu virei presidente do PT, que eu acho até hoje, né? A juventude está muito arredia a isso porque constroem narrativas para destruir a possibilidade das pessoas se enganjarem. Eu chego em um determinado momento que eu verifiquei que poder real no país como o nosso, só pela política, só pela via democrática. Fora isso, você não consegue. E eu achava que eu tinha que dar um troco, tinha que ter uma devolutiva para tudo aquilo que eu aprendi, para tudo aquilo que as pessoas confiaram em mim. Então fui presidente do PT, fiquei alguns anos aqui como presidente do PT, sempre trabalhando também. Aí chegou um determinado momento, em 2001, e agora eu começo a lembrar das datas. Em 2001, eu acabei de sair da presidência do PT e fui convidado a ser secretário nacional de combate ao racismo do PT, que já estava muito nessa luta do movimento negro, essa luta de igualdade, de equidade, e fui convidado. E aí eu comecei a sair daqui, de Juiz de Fora, e aí fui para São Paulo, trabalhava em São Paulo, ficava uma semana, vinha final de semana, e aí foi um pouco essa construção. Quando chega em 2002, eu coordenei a campanha do presidente Lula na área da igualdade racial. Nós criamos o Brasil Sem Racismo e ali ele criou, a partir desse trabalho nosso, dessa coordenação, nós criamos a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que já tinha status de ministério e que hoje, né, virou o Ministério da Igualdade Racial. Então, naquela época.
Ainda assim, durante um tempo eu fiquei no PT nacional, e aí no final do primeiro governo Lula, se bem que em 2002 ainda eu participei da equipe de transição, a primeira equipe de transição que eu participei, governamental. E a gente trabalhava lá no CCBB, lá em Brasília, aí quando eu comecei para Brasília, e a gente construiu as políticas de promoção da igualdade racial que tem no Brasil, foram construídas naquela época, né? Lógico que bebendo sempre na fonte daquele que o movimento negro no mundo inteiro, e movimentos para os direitos humanos, movimentos para os direitos civis, colocava. Então foi em 2002, né? Eu fui para lá. Aí em 2004 eu fico praticamente de vez em Brasília, né? E aí depois eu falei, olha, para a gente saber o que quer fazer, tem que pegar a mão na massa. Aí eu virei gestor público. Aí eu fui para lá, fui secretário executivo do Ministério, na época, e de lá eu fui para o Ministério da Cultura. Aí eu vou encurtar aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Fui para o Ministério da Cultura, fui vice-presidente da Fundação Palmares, voltei depois para Juiz de Fora, fiquei um tempo aqui, trabalhei na ONU, na FAO, fui consultor técnico na ONU. Depois disso, mas o que mais? Quando é que você foi, menino? Bom, eu só sei que depois nós ficamos... trabalhei na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais e voltei, já não me lembro a data, depois até posso passar para vocês colocarem. Aí eu voltei a ser secretário nacional de combate ao racismo do PT de novo, né? Mas daí já enveredado com a questão basicamente de gestão pública, me especializei em gestão pública e em 2020 coordenei a campanha, o programa de governo, né, da atual prefeita, da Margarida aqui, e ela me convidou logo depois para ser secretário de Planejamento e Orçamento, que eu fui secretário de Planejamento e Orçamento aqui em Juiz de Fora, até o final de 2023, quando me convidam para voltar a Brasília, né? E hoje eu estou em Brasília, eu acredito que eu seja a primeira pessoa negra a assumir uma diretoria de uma estatal, estou numa estatal, sou diretor de estatal hoje em Brasília, que é uma estatal chamada IGE, que é a empresa gestora de ativos, e do Ministério da Fazenda, é uma empresa do Ministério da Fazenda, e trabalho lá, estou lá até hoje. Hoje eu estou aqui porque eu estou de férias, tirei uma semana de férias, estou aqui, mas é um pouco essa trajetória mesmo, estou cortando muita coisa por causa do tempo também, mas é um pouco isso. E toda essa trajetória ela só foi feita, eu só consegui fazê-la por conta do estadual, isso eu tenho absoluta certeza. Eu sou muito grato a essa escola, sou muito grato aos profissionais dessa escola, excelentes profissionais, entendeu? Que deram abertura, que deram... É lógico que a gente conquistava, né? Não era nada dado de graça, né? Ninguém chegava e oferecia, ninguém ofertava, mas quando a gente pressionava, a pressão fazia valer. Só para a gente terminar, O Patrus me pertence da mesma maneira que eu pertenço ao Patrus. Aqui foi os melhores anos da minha vida, onde eu aprendi a respeitar mais o outro, a tentar ser respeitado, a buscar a humanidade, né? A buscar ter valor civilizatório. Aqui o Patrus foi a grande escola dos valores civilizatórios que eu carrego até hoje comigo.